Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 25 de janeiro. A pedido da Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, autoriza a busca e apreensão contra 12 investigados em procedimento criminal que apura o uso da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, para monitoramento ilegal de autoridades públicas. Este é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. Superior Tribunal Militar caça posto e patente de tenente-coronel do Exército, condenado na Justiça Comum pelo estupro de uma criança. Superior Tribunal de Justiça mantém ação penal contra ex-vereador do Rio de Janeiro, acusado de difamação contra o médico de uma UPA. E ainda, Vale, Samarco e BHP são condenadas a pagar a indenização de mais de 47 bilhões de reais por danos morais coletivos causados pelo rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais. A pedido da Polícia Federal e com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal autorizou uma operação contra o monitoramento ilegal de autoridades por meio da ABIN. Entre os investigados está o deputado federal Alexandre Ramagem, ex-dirigente da agência. As informações com o repórter Pablo Lemos. Ao atender ao pedido, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, autorizou busca e apreensão contra 12 investigados de monitorar ilegalmente autoridades públicas. Entre eles, o deputado federal Alexandre Ramagem, ex-dirigente da Agência Brasileira de Inteligência, e policiais federais. Segundo as investigações, eles fariam parte de uma organização criminosa que teria utilizado a ABIN para invadir computadores e aparelhos celulares. Toda a ação teria sido feita sem conhecimento das operadoras de telefonia e sem autorização da Justiça. Eles ainda teriam tentado interferir em diversas investigações da Polícia Federal. Segundo a PF, a organização criminosa era dividida em núcleos distintos formados principalmente por policiais federais. As investigações apontam que o deputado federal Alexandre Ramagem teria feito parte do núcleo Alta Gestão e direcionava os demais envolvidos. Os policiais teriam, inclusive, sob a direção dele, tentado beneficiar Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, em investigação por tráfico de influência. Além dele, quem também teria sido beneficiado seria outro filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro, com a produção de relatórios para auxiliar a defesa no caso das rachadinhas. Outra evidência diz respeito à tentativa de associação de autoridades a uma facção criminosa. O ministro Alexandre de Moraes também determinou o afastamento dos policiais federais investigados. Para ele, manter os agentes públicos nas funções poderia dificultar a coleta de provas e obstruir a instrução criminal. No entanto, o ministro negou o pedido de suspensão do mandato de Ramagem. Ele considerou que, apesar da gravidade das condutas, nessa fase da investigação não se faz necessária a medida. Moraes observou ainda que o deputado federal, como integrante da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência da Câmara dos Deputados, assinou requerimentos de informações relacionados aos fatos investigados. Segundo o ministro do Supremo, isso aponta para uma suposta prática de condutas ilícitas no sentido de tentar interferir na produção de provas. O Superior Tribunal Militar cassou o posto e patente de um tenente-coronel do Exército que foi condenado na Justiça Comum pelo estupro de uma criança. Os detalhes desse caso com a repórter Marta Ferreira. A perda do posto e da patente ocorre quando um oficial é condenado à pena privativa de liberdade por um período superior a 2 anos, conforme determina o Código Penal Militar. Nesses casos, ele é submetido a uma representação proposta pelo Ministério Público Militar e julgado no Superior Tribunal Militar. O caso em questão aconteceu em Santa Catarina e tramitou em segredo de justiça. A condenação do agora ex-oficial ocorreu em novembro de 2015, com trânsito em julgado em abril de 2022, ou seja, quando não cabe mais recurso. O militar teria, segundo a acusação, abusado sexualmente de uma sobrinha por afinidade por cerca de 5 anos seguidos, desde quando a criança tinha cerca de 7 anos de idade. Os abusos aconteciam geralmente na casa de parentes. Ele acabou condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado
a 10 anos e 6 meses de reclusão. Depois da condenação na Justiça Comum, o Ministério Público Militar representou contra o oficial no Superior Tribunal Militar, pedindo a expulsão dele das Forças Armadas. O relator do processo, o ministro Leonardo Puntel, afirmou que as condutas do tenente-coronel, além de caracterizarem infração penal de excepcional gravidade, violadoras dos direitos humanos e de efeitos devastadores na vítima, ofendem ainda o decoro e a ética previstos no Estatuto dos Militares. Por unanimidade, os demais ministros acolheram a representação. O Tribunal Superior Eleitoral realizou nesta quinta-feira a terceira e última audiência pública sobre as resoluções das eleições municipais deste ano. Repórter Fábio Ruas. Neste último dia, os participantes apresentaram sugestões sobre propaganda eleitoral, representações e reclamações e ilícitos eleitorais. Os debates abordaram, entre outros temas, a desinformação nas eleições, uso de tecnologias digitais como a inteligência artificial, discurso de ódio e incitação à violência na campanha eleitoral. Os debates foram conduzidos pela vice-presidente do TSE e relatora das resoluções, ministra Carmen Lúcia. A ministra falou sobre a importância das audiências para o processo eleitoral. Todas as contribuições serão objeto de análise por nós, serão objeto de cuidado por nós e serão aproveitadas todas aquelas que sejam coerentes com a Constituição brasileira, com a legislação de regência e com a jurisprudência que prevalece hoje nos tribunais. Foram 80 manifestações durante os 3 dias de audiências, de um total de 945 sugestões enviadas por escrito. Os textos finais devem ser aprovados pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral até o dia 5 de março. As resoluções são como o Manual de Instruções das Eleições, definindo as regras para cada etapa do processo eleitoral. A seguir, STJ mantém ação penal contra ex-vereador do Rio de Janeiro, acusado de difamação contra o médico de uma UPA. Voltamos já. O Superior Tribunal de Justiça manteve ação penal contra o ex-vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, acusado de difamação contra o médico de uma UPA. As informações com Rita Brandão. O habeas corpus com pedido de liminar foi impetrado pela defesa do político que buscava trancar a ação penal em que ele é acusado de difamar um médico. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, indeferiu a liminar. O caso começou em novembro de 2021, quando o ex-vereador Gabriel Monteiro fez uma suposta fiscalização em uma unidade de pronto atendimento no Rio de Janeiro. Gabriel deu voz de prisão a um médico e o acusou publicamente de não estar trabalhando no horário de plantão. O profissional de saúde, então, acusou o ex-vereador pelo crime de difamação. No STJ, ao pedir o trancamento da ação, a defesa argumentou que o médico não compareceu a uma audiência marcada com 3 meses de antecedência, o que configuraria abandono da ação. O ministro Og Fernandes observou que o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concluiu que a ausência do médico à audiência foi devidamente justificada e entendeu não haver motivo para trancar a ação penal, já que a ausência não configurou falta injustificada. O julgamento definitivo do caso vai ser feito pela 6ª turma do STJ, sob a relatoria do ministro Antônio Saldanha Palheiro. 14 trabalhadores paraguaios e um argentino foram resgatados de situação análoga à escravidão em uma plantação de mandioca no Paraná. Entre as vítimas estão 4 adolescentes que faziam trabalho braçal no campo. Repórter Pablo Lemos. Os trabalhadores foram resgatados em operação conjunta da Polícia Federal, Batalhão de Polícia de Fronteira e Ministério Público do Trabalho do Paraná. 2 homens responsáveis pela fazenda foram presos em flagrante por aliciamento e prática de trabalho análogo à escravidão. Pelos depoimentos que foram colhidos, muitos falaram que faziam as necessidades fisiológicas no mato, porque não podiam nem usar o banheiro ali que era utilizado pela família do arregimentador, né? Aí
ouvindo os trabalhadores. Tinha a questão da servidão por dívida também, então eles praticamente trabalhavam para pagar dívida com esses responsáveis, né? Eles tinham que pagar o aluguel, tinham que pagar a energia elétrica, água, despesa de alimentação. O Ministério Público do Trabalho tenta agora uma conciliação com os empregadores para pagar verbas trabalhistas devidas aos trabalhadores resgatados. Eles devem ainda custear o retorno deles às cidades de origem. Enquanto isso, os estrangeiros estão em uma unidade de acolhimento de assistência social. Está programado para nós já fazermos o pagamento desse pessoal aqui na Procuradoria do Trabalho, e na sequência eles já irem com um ônibus fretado até o consulado do Paraguai em Guaíra, e dali em diante o consulado assumir a responsabilidade, né, por esses trabalhadores, para que eles consigam comprar as passagens deles lá dentro do Paraguai, cada um para a sua cidade. O TRF da Primeira Região decidiu que a União não pode deixar de pagar dívidas de natureza alimentar a servidor público sob alegação de falta de recursos do orçamento. Repórter Marco Feitosa. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou que a União pague diferenças de função comissionada a uma servidora, tendo em vista a alteração na classificação do cargo de chefe de seção exercido por ela. Ao analisar o caso, o relator desembargador federal Marcelo Albernaz constatou que a dívida foi administrativamente reconhecida e considerou que o atraso no pagamento por falta de orçamento conflita com o entendimento do TRF1 de que não é razoável que o servidor seja submetido à inadimplência de administração pública por tempo indeterminado, por falta de dotação orçamentária. O magistrado complementou que o atraso no pagamento de parcelas devidas e reconhecidas pela administração pública de natureza alimentar justifica a manutenção da sentença. Ele foi acompanhado por unanimidade pela primeira turma. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, lançou o novo módulo Web Judiciário do E-Social. Com a nova versão, as varas do trabalho de todo o país poderão fazer novas anotações na carteira de trabalho digital decorrentes de decisões judiciais, como a data de admissão, alteração salarial ou de cargos e afastamentos. Rafael Oliveira. Antes dessa nova versão, as varas do trabalho tinham de enviar ofícios a setores do Ministério do Trabalho e Emprego, INSS ou outro órgão do Poder Executivo para que os trabalhadores pudessem ter seus direitos anotados formalmente em suas carteiras de trabalho digitais, o que muitas vezes poderia levar muito tempo até ser efetivado. Agora, esse procedimento pode ser feito de forma automatizada pela web, diretamente pelos servidores da Justiça do Trabalho, com benefícios imediatos aos trabalhadores. A Carteira de Trabalho e Previdência Social em Meio Eletrônico, ou Carteira de Trabalho Digital, foi lançada em 2019, inclusive para vínculos que já estavam em vigor. As anotações devem ser feitas no E-Social, em regra, pelo próprio empregador. Mas o artigo 39 da CLT autoriza a Justiça do Trabalho a anotar o vínculo, caso ele não cumpra essa obrigação. Nesse sentido, inicialmente foi implementado no E-Social a baixa judicial do vínculo, que permitia ao Judiciário Trabalhista enviar informações sobre o término de contratos reconhecidos em juízo. Na nova versão, a anotação judicial do vínculo permite aos usuários cadastrados como operadores do Judiciário enviar informações relativas a todo o período do vínculo trabalhista reconhecido em juízo. Ao mesmo tempo, o novo módulo Web Judiciário passou a contar com as funcionalidades necessárias para envio de ambos os eventos. E o Judiciário de Mato Grosso conta com uma nova versão do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais. Repórter Laura Meireles. Mais celeridade e eficiência. O Sistema de Controle de Depósitos Judiciais do Poder Judiciário de Mato Grosso, SISCOM-DJ, liberou a opção de pagamento de alvarás eletrônicos via Pix. O Tribunal de Justiça é um dos primeiros do país a utilizar esse modelo de transferência do Banco Central. Desde o dia 22 de janeiro, as pessoas que optaram pelo Pix já estão recebendo através da modalidade. Em menos de 10 segundos, o dinheiro já está na conta. Isso é um ganho extraordinário para os jurisdicionados, para o judiciário que cumpre com a sua função final de, além do direito
o valor que ainda eventualmente tem nos processos, né, para aquela parte, e também traz um valor relevante social do Poder Judiciário do Banco do Brasil, permitindo que a circulação de valores no mercado seja de forma muito mais eficiente, que seja instantânea através do pagamento do PIX. A implementação do PIX, ela vai diminuir a questão dos cancelamentos de alvarás. Hoje a gente tem um grande índice de cancelamento na hora de emissão das TEDs, dados bancários indicados divergentes, tanto pelas partes nos processos ou por erro humano mesmo. Então esse cancelamento ele quase não vai existir, porque o PIX nesse momento ele vai ser feito somente pela chave CPF e CNPJ. Durante a fase inicial, o limite de pagamento de cada transação será de até R$10 mil. Posteriormente, com o aprimoramento completo da ferramenta, este limite deve ser ampliado. Este valor corresponde a cerca de 70% dos alvarás emitidos pelo tribunal. Por dia, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso chega a expedir cerca de 900 alvarás. É um canal que foi amplamente adotado pela sociedade e essa inovação trazida pelo PIX agora e por esses pagamentos, ela tem sido muito positiva na visão do banco e do tribunal, certamente. Vale, Samarco e BHP são condenadas a pagar indenização bilionária por danos morais coletivos causados pela tragédia de Mariana. Assunto para o próximo bloco. Até já. A Justiça determinou que 3 empresas envolvidas na tragédia de Mariana, em Minas Gerais, paguem uma indenização de 47 bilhões e 600 milhões de reais pelos danos morais coletivos causados pelo rompimento da barragem. As informações com Vera Carpes. A 4ª Vara da Justiça Federal em Belo Horizonte condenou a Vale, a BHP e a Samarco a uma indenização de 47,6 bilhões de reais de indenização por danos morais e coletivos provocados com o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. O valor deve ser corrigido com juros e correções monetárias, desde a data da tragédia, que ocorreu em 5 de novembro de 2015. O juiz federal Vinícius Cobucci determinou que o valor da condenação seja destinado a um fundo administrado pelo governo federal e aplicado exclusivamente nas áreas impactadas pela tragédia. Ainda cabe recurso da decisão. E hoje faz 5 anos que uma outra barragem se rompeu também em Minas Gerais. Estamos falando da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho. Ao longo desse período, o Judiciário Mineiro tem promovido ações especiais para agilizar a solução de processos envolvendo esse caso, como mostra o repórter Cid Marcos. 5 anos depois do rompimento da barragem em Brumadinho, que provocou a morte de 270 pessoas, entre elas 2 gestantes, o Núcleo de Justiça 4.0 do Tribunal de Justiça de Minas divulgou um balanço das atividades realizadas em regime de cooperação com as 2 varas da comarca do município. Foram recebidos 13.050 processos, realizadas mais de 6.000 perícias, proferidas 2.600 sentenças, 14.700 decisões e mais de 39.000 despachos. Para lidar com milhares de ações, o TJMG se mobilizou para agilizar a solução dos casos. Um dos avanços nesta questão está relacionado ao Núcleo de Justiça 4.0. O Tribunal de Justiça também criou uma central de perícias em Brumadinho, para poder dar suporte à fase probatória que envolve a realização de perícias médicas. A grande maioria dessas ações que tramitam no Núcleo de Justiça, são ações individuais e envolvem indenização por abalo à saúde mental, em sua maioria. E exatamente por isso é necessário realizar essa produção médica, essa prova pericial médica, para que se chegue ao resultado final. A gente tem realizado semanas de conciliação em parceria com a 3ª Vice-Presidência, que é regimentalmente a responsável por essa face, né, de autocomposição, e a gente tem com muito êxito conseguido fazer com que as partes se aproximem e, através do diálogo, cheguem à solução final daquele conflito. O acordo histórico, mediado e homologado pela Corte Mineira, o maior já realizado no Brasil e também na América Latina, no valor de mais de 37 bilhões de reais, completa 3 anos no dia 4 de fevereiro. O acordo para reparação socioambiental e socioeconômica envolveu a Vale S.A., o Estado e instituições públicas
e pôs fim à possibilidade de uma batalha judicial que poderia se estender por mais de uma década. Essa questão de Brumadinho, muito triste por sinal, foi resolvida mediante uma mediação de 200 horas, onde foram atendidos todos os interesses e, portanto, é um momento da gente também exaltar essa participação efetiva do Tribunal de Justiça na solução desse conflito que poderia durar anos e anos. O Judiciário de Alagoas retomou o programa Rural Legal com a entrega de novos títulos de propriedade para pequenos agricultores. Quem tem os detalhes é o repórter André Risco. O município de Pão de Açúcar sediou o retorno do programa Rural Legal do Poder Judiciário de Alagoas. Ao todo, foram entregues 95 títulos de propriedades a pequenos agricultores de Pão de Açúcar e de São José da Tapera, que possuem áreas de até 50 hectares. O programa de regularização fundiária Rural Legal acontece através da parceria entre o Tribunal de Justiça, Governo do Estado, Corregedoria Geral da Justiça, Associação dos Notários e Registradores de Alagoas, a ANOREG, e o Instituto de Terras e Reforma Agrária, o ITERAL. Diversas autoridades e desembargadores estiveram presentes durante a cerimônia de entrega dos títulos. O governador Paulo Dantas destacou a união dos poderes que busca dar cidadania para quem mais precisa. Esse trabalho que tem planejamento, que tem efetividade, que tem equilíbrio, é um trabalho que evita briga, evita picuinha, porque isso não leva a lugar nenhum. E o que a gente tem feito por toda Alagoas, por onde a gente anda, é isso. É conversar, dialogar, unir esforços, estar perto dos homens e das mulheres de bem que querem ver o Estado de Alagoas avançar e se desenvolver. E eu quero parabenizar o Poder Judiciário por todo esse trabalho que está sendo realizado e que beneficia as pessoas que mais precisam. O presidente do TJ, o desembargador Fernando Tourinho, disse estar feliz em poder retomar um programa tão importante para a população rural. Nós estamos felicíssimos. O Rural Legal, nós estamos entregando uma gleba de terra agora a pessoas da área rural dos municípios alagoanos. Eu acho que esse é outro programa muito importante. Nós temos o Moradia está na 6ª edição, mas o Rural nós estamos dando esse pontapé inicial. Começamos por Pão de Açúcar e São José da Tapera. E pretendemos ir muitos outros, inclusive o presidente do ITERAL, é outro agradecimento que faço todo especial ao Jaime, que é um gigante também, que tem ajudado muito, bem como o governador Paulo Dantas, que está dando todo o apoio para que a gente possa atender o maior número de famílias no estado de Alagoas. O Evânio vive há 20 anos no assentamento Boa Sorte. Lá ele cultiva feijão e milho, mas sempre com medo de perder a terra. Hoje, a insegurança deu lugar à felicidade. Acaba fica emocionado com uma coisa dessa, né? Eu não tenho nem palavra para dizer, para agradecer, né? A terra hoje é minha, graças a Deus. Nós temos com as terras nossas mesmo, né? Minha. Hoje essa daqui é minha mesmo, né? Eu posso dizer que hoje é minha, né? Não é isso? Os seguidores das redes sociais do Supremo Tribunal Federal passam de 3 milhões. O balanço foi divulgado nesta quinta-feira pela Corte. Viviane Novaes. O Supremo Tribunal Federal na palma da mão. Ele está, por exemplo, no Instagram, no X, antigo Twitter, no TikTok. A Corte usa todas as redes sociais para compartilhar decisões de julgamento e iniciativas que têm a ver com a vida do cidadão. A mais nova ferramenta é esta, o WhatsApp. Aqui você descobre por que a escultura da justiça tem os olhos vendados. Ou porque o STF declarou a tese de legítima defesa da honra inconstitucional no ano passado. Tudo muito fácil de entender. No Spotify, o tribunal divulga o podcast Supremo na Semana, um resumo das principais decisões. Olá, bem-vindo a mais um podcast Supremo na Semana com as principais decisões do Supremo Tribunal Federal nos últimos dias. Tem também as sessões plenárias e das turmas. As redes sociais da Suprema Corte têm mais de 3 milhões e 600 mil seguidores. Com isso, o tribunal está entre os 10 maiores órgãos quando se fala em comunicação pública. O X é o canal com maior número de seguidores, cerca de 2 milhões e 700 mil.
Com o TikTok, a Corte venceu o 20º Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça na categoria Mídia Social. A coordenadora de multimeios do STF, Fábia Galvão, lembra que as redes sociais hoje fazem parte da rotina das pessoas. Daí a importância dessas ferramentas para que o Supremo chegue até o cidadão. Tem pesquisas recentes que mostram que 70% da população brasileira tem pelo menos um perfil em rede social. Então, se a gente quer conversar com a sociedade, se a gente quer entender quais são as demandas, se a gente quer comunicar as nossas decisões, educar para questões relacionadas à Constituição, se a gente quer esclarecer a desinformação, a gente precisa estar nas redes sociais. Então, daí a importância desse trabalho que nessas plataformas ganha tanta capilaridade, tem possibilidade de ser compartilhados os conteúdos, comentados, as reações que a gente recebe, né? É ali que a gente está todos os dias conversando diretamente com quem nos segue e muitas vezes com quem não nos segue, porque também recebem esse conteúdo de alguma forma. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã.